Oi, eu sou o João Marcelo Silva Mariano. Marcos Vinícius de Lima Silva, Matheus Eiji Nakashima Katayama, Matheus Henrique Furriar Garcia. Eu sou a Natália Vitória de Almeida. Eu sou o Vitor Henrique de Oliveira Aurélio. Voltamos para mais um artigo em Foco com o Marcos. O nosso artigo de hoje foi publicado em 2024 e tem como nome Benefício de um programa intenso de reabilitação usando exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose na escoliose idiopática do adolescente. Introduzindo o artigo, a escoliose idiopática do adolescente é uma deformidade tridimensional da coluna que afeta cerca de 3% da população adolescente. Nas formas graves, pode causar muita dor, problema respiratório, dificuldades psicológicas e problemas da qualidade de vida dos pacientes. Bom, nosso estudo é um estudo retrospectivo controlado, com dados prévios de 143 participantes que foram diagnosticados com escoliose idiopática do adolescente, tendo idade média de 13 anos e que foram divididos em dois grupos, a intervenção e o controle. No grupo intervenção, eles realizaram exercícios específicos e passaram por um programa de reabilitação intensa, onde participaram de 3 a 4 horas de terapia diariamente, durante 5 dias por semana e 4 semanas consecutivas. E o grupo controle recebeu sessões de fisioterapia não específica durante 30 minutos, somente 2 vezes por semana. É bom ressaltar que ambos os grupos utilizaram o colete Chanel CPM por mais de 12 horas por dia. Para fazer o acompanhamento das medidas do ângulo de Kolbe, foram utilizadas 3 etapas diferentes. A primeira vez, logo no início do tratamento, a segunda vez, entre 6 a 12 meses após a primeira radiografia e, por último, a terceira medida, que aconteceu 6 meses após a segunda. Bom, o resultado do artigo nos trouxe que houve uma melhora no ângulo de Kolbe de 2,4 graus entre as medidas 1 e 2 para o grupo intervenção e um aumento médio de 4,8 graus no grupo controle entre as mesmas medidas. Agora, falando um pouco mais sobre o resultado para a progressão para a cirurgia, o grupo intervenção teve um resultado de 8,3%, enquanto o grupo controle um resultado de 21,1%. Bom, concluindo, o artigo observou que esses programas intensos de reabilitação com exercícios específicos, combinado com o uso do colete, são mais eficazes que o tratamento convencional em reduzir a progressão da escoliose e diminuir a necessidade da cirurgia. Bom, com isso nós finalizamos nosso artigo em foco. Fique agora com o Matheus no Fisio Repórter. Hoje, no Fisio Repórter, vamos abordar um caso que repercutiu na internet nos últimos dias. Um menino de 12 anos que apresentava uma escoliose lombar esquerda e uma torácica direita com ângulo de Kolbe de 40 graus. E para quem não sabe, o ângulo de Kolbe ele é uma medida utilizada para quantificar a curvatura da coluna vertebral em caso de escoliose. E nesse caso apresentado hoje, trouxemos o vídeo de uma especialista no assunto, na qual ela calcula esse ângulo. Você já ouviu falar sobre ângulo de Kolbe? Ele é fundamental para diagnosticar e acompanhar a escoliose, que é a curvatura normal da coluna. É com a definição desse ângulo que se faz possível classificar a escoliose. Ele é calculado traçando 2 linhas, uma na vértebra mais inclinada acima da curvatura e a outra na mais inclinada abaixo da curvatura. Feito isso, devem ser traçadas 2 linhas perpendiculares que se cruzam, medindo 90 graus a partir das linhas no limite superior e inferior. Após verificar todas as medidas, escolha essa caneta rosa a fim de realçar as linhas para melhor visualização e entendimento. Com as linhas realçadas, eu pego um goniômetro e vou medir esse ângulo formado entre elas. Esse paciente resultou em uma angulação de 40 graus, sendo classificado como uma escoliose moderada. Para ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas em relação ao caso, entramos em contato com um fisioterapeuta especialista no assunto. Ele que é formado na UEL, Vitor Aurélio. Chega para cá, doutor. Opa, tudo bem? Prazer. Bom, doutor, relembrando um pouco o caso, que veio repercutindo ultimamente nas redes, desse menino. Aqui a gente tem um raio-x dele, tem cerca de 12 anos, né? Ele apresenta uma escoliose torácica direita e uma lombar esquerda, com um ângulo de Kolbe aproximadamente 40 graus. Fechou? A gente trouxe algumas dúvidas, a nossa produção entrou em contato com algumas pessoas que queriam esclarecer essas dúvidas em relação ao caso, e a gente trouxe aqui um pouquinho para você responder para a gente. Tranquilo? Vamos à primeira dúvida. Olá, doutor. Nesse caso, esse paciente teria que usar colete? E também uma outra dúvida, ele poderia praticar esportes? Essa pergunta foi muito boa, né? O pessoal sempre tem essa dúvida. Então, nesse caso, a gente indicaria o colete chinês. O esporte, ele é super recomendado em caso de escoliose. Particularmente, eu indicaria o tênis, a natação e o vôlei, para corrigir a curvatura da escoliose dele. E, claro, sempre lembrando também que não só o esporte em si ajuda, e sim você deve fazer o esporte acompanhado da fisioterapia. Muito bacana, muito legal a resposta. Agora a gente vai para uma próxima pergunta.
Fala, doutor, tudo bem? Eu gostaria de saber em relação aos cuidados que a gente tem que tomar em relação ao raio-x por conta da exposição excessiva. Gostaria de saber se isso pode gerar algum dano celular ou algo do gênero. Fechou? Muito obrigado, doutor. Em relação à padronização do raio-x, padronizamos no período da noite, após o dia inteiro, né? Pois ao longo do dia, as forças da gravidade comprimem os discos vertebrais e no momento da noite elas relaxam. Em relação ao intervalo entre cada raio-x, se deve ser feito entre 3 a 6 meses. Existem vários tipos de escoliose, incluindo a escoliose idiopática, que é uma causa desconhecida, é o tipo mais comum, a escoliose congênita, presente ao nascimento, que é causada por má formação das vértebras, e a escoliose neuromuscular, que é causada por doenças, como paralisia cerebral. Em relação à prevalência, ela afeta cerca de 2 a 3% da população, com maior incidência em adolescentes. Bacana, muito legal a resposta. Agora a gente vai para uma próxima pergunta. Doutor, nesse caso seria um caso cirúrgico? Porque eu sei que existe aquela calculadora Iowa que dá uma porcentagem de prognóstico para a evolução de uma cirurgia. Como seria o caso desse paciente? Nesse caso, não haverá indicação cirúrgica. A indicação só viria caso o paciente tivesse um ângulo acima de 45 graus de cobre. Porém, o prognóstico da evolução da curva, segundo a calculadora de Iowa, será de 91,79% para a indicação cirúrgica desse paciente. Muito bacana, muito legal a resposta. Agora a gente vai para uma próxima pergunta. Bom, doutor, tenho uma dúvida também em relação ao nome dessa escoliose. Qual seria? Para a escoliose desse paciente, podemos ver que é uma torácica direita e uma lombar esquerda. Muito bacana, muito legal a resposta. Agora a gente vai para uma próxima pergunta. Doutor, o que seria uma escoliose clássica? Escoliose clássica, a escoliose é a forma mais comum da escoliose idiopática do adolescente, com características bem típicas. A gente chama ela de clássica porque ela aparece com frequências tanto em livros, aulas, atendimentos clínicos, com o padrão mais recorrente da condição. Ela representa cerca de 80% dos casos. A causa exata não é específica, o que significa que não está associada a outras doenças ou condições. E também, geralmente, surge durante a fase do crescimento acelerado na adolescência, entre os 10 e 18 anos, e afeta muito mais as meninas. Muito bacana, muito legal a resposta. Agora a gente vai para uma próxima pergunta. Doutor, eu tenho algumas dúvidas. O que seria escoliose em C, escoliose em S, curva primária, curva secundária? Sobre o formato da escoliose, podemos ver que é um formato em S. Já em relação à curva primária e à secundária, a curva primária é uma cifose e a curva secundária é uma lordose. Bom, agora a gente vai para mais uma pessoa que ficou com dúvida em relação ao caso. Doutor, o que é grau de Risser e como esse grau pode interferir no uso ou não de coletes? Doutor, uma pergunta. Por que muitas pessoas chamam a escoliose de doença do crescimento? A curvatura da coluna pode se desenvolver rapidamente durante o período de crescimento, especialmente durante os picos de crescimento puberal. Além disso, a escoliose pode ser mais difícil de tratar durante o período de crescimento, pois a coluna está em constante mudança. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento são fundamentais para prevenir a progressão da curvatura e minimizar os danos à coluna vertebral. Bom, que bacana, Vitor. Muito legal, muito bacana mesmo. Bom, agora a gente vai para mais uma pessoa que ficou com dúvida em relação ao caso. Doutor, eu tenho uma pergunta. Quando eu era pequeno, eu também tive que fazer essa fisioterapia e eu tinha que fazer um teste de alguma coisa, teste de Adams. Para que ele serve e o que vocês observam e analisam nesse teste? Então, pessoal, no teste de Adams, pedimos para o paciente encostar a palma da mão no chão. No caso desse paciente, podemos analisar a gibosidade torácica e a saliência na costela direita dele. Ah, e eu tenho mais uma pergunta. O que vocês observam na postura desse paciente aí que vocês apresentaram? Em relação à avaliação postural do nosso paciente, podemos observar três coisas. A pelve dele desnivelada, o ombro direito elevado e a saliência escapular. Bom, agora a gente vai para mais um participante que veio entrar em contato com a nossa produção em relação ao caso. Doutor, o meu irmão acabou de receber o diagnóstico de escoliose. Eu queria entender melhor como seria a fisioterapia para ele. Em relação à quantidade de fisioterapias, recomendamos 3 vezes por semana. Por conta de ser um paciente muito novo com uma escoliose muito grave, a fisioterapia é possível de corrigir a escoliose. Não totalmente, porém levando a uma melhora estética muito melhor e também à saúde. Quais seriam as condutas para esse tipo de paciente? Então, pessoal, estamos com um paciente que ficou famoso e estamos abordando no programa de hoje. Como podemos analisar no raio-x,
ele tem uma escoliose torácica direita e uma lombar esquerda. Então agora faremos algumas condutas para reabilitar a coluna dele. Então agora daremos início à nossa primeira conduta, que será um treino respiratório com propriocepção. Esse exercício ele ativará os músculos internos do abdômen. O paciente em decúbito dorsal com as pernas flexionadas realizará o movimento da inspiração, expandindo o seu abdômen. Agora, na parte da expiração, vai contrair todo o abdômen. Isso, mais uma vez. Puxa o ar, solta o abdômen, expande, expande. Agora solta o ar, contrai, contrai, contrai. Perfeito. Em relação às repetições, podemos fazer entre 12 a 20 repetições. Para a nossa segunda conduta, pediremos para o paciente fazer uma prancha lateral para ajudar no fortalecimento dos músculos. Então, pode se virar para lá. Lembrando sempre do convexo estar para cima. Pode subir. Isso, sempre mantendo as costas retas. Isso, subiu, segura. Mão apoiada no quadril. Isso. Em relação à quantidade de tempo, vai depender do paciente o quanto ele aguentar. Para a nossa última conduta, alongaremos o quadrado lombar e os paravertebrais do lado côncavo dele. Vamos lá, mais uma vez. E em relação às repetições, podemos realizar entre 10 a 12 repetições. Então, pessoal, essas são algumas possíveis condutas para pacientes com escoliose. Mas vale ressaltar, nenhum paciente é igual, cada paciente é único. Caramba, pessoal, muito interessante esse vídeo. Parabéns, doutor. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro surpresa de hoje. É hiperlordose ou hipercifose? Com o Dr. Matheus Eige. Fala galera, eu sou o Dr. Matheus e agora a gente está começando um quadro chamado hipercifose ou hiperlordose. Agora começando com a primeira pergunta do Henrique, quais foram achados observados pelos pacientes com hipercifose torácica? Então Henrique, a princípio pode ser encontrado 3 achados. O primeiro é uma postura curvamento para frente, outra pode ser dor, e a última, uma limitação de mobilidade. Agora, com a Cristiane, ela fez uma pergunta. Qual seria a angulação normal da torácica em vista de perfil? Então, Cristiane, a angulação da cifose pode ser de 20 a 40 graus. Agora, com a Amanda, ela fez uma pergunta interessante. Quais são as condutas fisioterapêuticas indicadas para hipercifose torácica? Amanda, eu indicaria pelo menos 3 exercícios. Um, para fortalecer os eretores da espinha, outro para mobilizar a extensão da coluna e outro para alongar a musculatura anterior da coluna. Agora a gente está com o Flávio, que ele fez mais uma pergunta, que foi: quais são os achados que podem ser observados em pacientes com hiperlordose lombar? Flávio, alguns achados podem ser como uma curvatura maior na lombar, outra pode ser dor e desconforto, e por último, uma tensão maior na região lombar. Agora estamos com a pergunta da Cláudia, que foi muito interessante. Quais são os músculos que atuam na lombar? Bom, claro, a princípio são 3 músculos que atuam na lombar. O primeiro é o eretor da espinha, o segundo é os abdominais e por último são os multífidos. Chegamos para a última pergunta de Peterson. Quais são os exercícios indicados para hiperlordose lombar? Bom, Peterson, primeiro, eu indicaria um fortalecimento de musculatura abdominal, segundo, alongamento da musculatura lombar e, por último, uma estabilização segmentar. Bom, agora finalizamos o nosso quadro hipercifose ou hiperlordose. Voltamos agora com o Fisiorepórter Matheus. Pessoal, muito interessante o vídeo, não? Pessoal, por hoje é só. O Fisiorepórter fica por aqui. Acompanhe agora as emoções de Corinthians e Paysandu pela Série D do Brasileirão. Muito obrigado!